educação, ela é algo extremamente complexo para ela ser mudada somente pela tecnologia. E, na verdade, Sim. ela não é mudada pela tecnologia, ela é transformada pelas relações que a gente quer. As Hum. tecnologias, elas vão empoderar essas relações humanas que a gente está pensando. Então, o Marco, ele vem num desenho de tentar organizar um pouco isso. Então, a gente... E por que que ele vem? Porque a gente tem recebido muitas demandas de instituições chegando na gente e pedindo: o que que você tem sobre inteligência artificial? Hum. Eu posso pegar e apresentar o portfólio incrível da Microsoft sobre inteligência artificial. Mas a primeira pergunta que eu faço é: o que você quer com inteligência Uhum. artificial? Olá, aqui é a Carla Furtado. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e castanhos. Eu estou vestindo uma blusa regata branca e eu estou sentada num estúdio com fundo cinza escuro, cercada por equipamentos de som e vídeo, para a gente começar mais um Microsoft Brasil Podcast. Bem-vindas e bem-vindos. Dessa vez, vamos conhecer os caminhos pelos quais a tecnologia pode fazer mais pela educação no nosso continente. Um estudo recente da Microsoft identificou que diversos países da América Latina, como o Brasil, a Argentina, a Colômbia, a Costa Rica, o México, entre outros, têm buscado muito mais por tecnologia na educação, com foco especial em segurança. Mas, em paralelo a essa busca, não há um foco nas instituições, o que demonstra que existe uma falta de conhecimento sobre a aplicação da tecnologia que procuram. Por isso, a Microsoft Latam desenvolveu o Marco Pedagógico, que vem para ser uma espécie de mapa que possa orientar professores sobre as melhores maneiras de aplicar as tecnologias nos seus processos educativos e indicar quais são as possibilidades de fazer isso em diferentes ambientes. E para falar sobre esse grande estudo, eu tenho o prazer de receber o biólogo, educador e produtor cultural, que é também um entusiasta da educação democrática e também especialista em educação na Microsoft Brasil. Bem-vindo, Fernando Puertas. Olá, Carla. Sou um homem branco, chapéu marrom, camiseta preta, sentado ao lado da Carla, nesse mesmo estúdio aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de bater esse papo. Obrigada a você. E é uma camiseta que não é só preta, né? Tem vários Não, olhares de grandes figuras aqui, é né? Quais são as uma figuras? homenagem às mulheres no samba: Bete Carvalho, Demais. Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara. Linda, adorei. Aproveitando que você já falou dos seus gostos, né? E acabei de falar que você tem uma carreira bem diversa, né? De produtor cultural, desculpa, a biólogo e entusiasta da educação. Queria saber um pouquinho mais da sua trajetória para quem está nos escutando também saber com quem que a gente está falando e por que que você não ficou só na biologia, explorou mais áreas assim da educação. Legal. Eu acho que a minha trajetória está muito ligada à minha família. Eu sou neto e filho de professoras Ah, eu da também sou educação. filha de professora. Ah, que legal. E não tem como, né? Acho que eu vivi junto a trajetória da minha mãe para se formar professora, depois professora a vida toda, até a aposentadoria. Então é algo que... Acho que educação é vida, né? E como biologia estuda a vida, foi inevitável eu seguir por esse caminho, assim. Foi um caminho que a vida me levou. Acho que desde que eu comecei a estudar biologia, eu também fiz muito na parte pedagógica, porque minha formação é licenciatura. Eu atuei como biólogo, sim, mas sempre muito preocupado com educação ambiental, com pensar como que a gente pode transpor também a academia, né? Eu vim da academia, eu sou acadêmico, então eu sempre tinha a mentalidade: poxa, como que eu posso levar o conhecimento daqui para a sociedade? Também como que eu posso aprender com a sociedade, né? Eu acho que a educação é esse caminho, né? Esse estado de fluxo constante entre vida, pessoas e conhecimento. Então, acho que é inevitável os biólogos não se apaixonarem pela educação, porque a educação é vida, né? Maravilha, muito legal. E também tem essa questão da ponte entre a vida acadêmica, né, que você disse, e a própria vida, porque muitas vezes a teoria parece tão distanciada, tão empoeirada nos livros, mas ela existe para ser aplicada, né? Então é muito importante, eu acho, quem tem esse olhar de Exato. trazer, de vivenciar, de levar para a prática aquilo que está tão teorizado. E é muito legal essa perspectiva, porque, na verdade, a teoria ela advém da prática, né? E eu acho que a gente esquece isso muitas vezes, né? A teoria, o que está escrito ali, foi vivenciado, é uma análise histórica, é uma análise de vivências. Então, acho que fazer essa ponte, trazer todas essas perspectivas diferentes sempre me ajudou muito a desempenhar meus papéis, a atuar como professor,
atuar hoje como especialista em educação aqui na Microsoft também. Eu acho muito bonito também que você se inspirou com a sua mãe e com a sua avó, porque o meu caso foi um pouco diferente. Eu vi a dificuldade que é ser Sim. professora no Brasil. Minha mãe era da rede estadual e particular também, hoje ela se aposentou. Ela chegou a dar aula em 3 escolas ao mesmo tempo. Final de semana era aquelas pilhas gigantescas de provas para corrigir. E por mais que eu via que ela era muito encantada por essa função, sempre tentando atualizar as coisas com o tempo dos alunos, né, em vez de só replicar a mesma coisa todos os anos. Tinha uma grande motivação, mas era extremamente cansativo, né? A gente sabe que a realidade não é fácil. Totalmente. Mas eu acho que eu me encantei muito pelo aspecto de muitas vezes estar com a minha mãe na minha cidade de origem, né, em Jundiaí, próximo a São Paulo aqui, e ex-alunos encontrarem ela e falar, poxa, lembro de você com o maior carinho, né, você mudou minha vida, mas não só nessa perspectiva romantizada de mudar a vida de alguém, minha mãe falava muito que também os alunos mudavam a vida dela, a construíram uma pessoa diferente, com um olhar diferente para a vida, para a sociedade. E eu acho que a educação é isso, a educação é a vida, acho que é o que acabou me encantando muito. Mais. Então agora sobre o marco pedagógico, né, que vem para ser, como eu falei agora, um mapa para os professores, né, que como a gente está falando, tem tanto a oferecer e também receber, mas às vezes não, pelo que a gente tem identificado, falta ainda, tem alguns buracos nesse caminho, né, para Uhum. conseguir agregar mais a tecnologia às salas de aula e aos processos educativos. De onde veio o conceito do marco? Por onde ele começou? Qual foi a origem? E quais são os países que se envolveram nesse processo? Legal. Acho que isso é um desenho aí com várias camadas e vários fatores, né? Acho que o primeiro ponto é que se a gente pega a história recente da educação, a gente vem como educação tentando acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Então a gente vem falando de educação 3.0, 4.0, acompanhando as revoluções tecnológicas, a gente já está falando de educação 5.0. Mas é interessante nessa perspectiva que a educação, a gente ainda discute os mesmos problemas estruturais na educação. Então a gente está muito com uma visão na ferramenta na educação e esquecendo talvez de olhar um pouco as premissas e olhar as relações humanas que a gente quer na educação. Eu falo às vezes algumas coisas que impactam um pouco assim, e uma delas é a tecnologia ela não vai mudar a educação. Ela não vai mudar. Então não adianta a gente discutir ferramenta. Trago más notícias, né? Exatamente. Acho que fazendo uma analogia simplista e tirando a complexidade das relações humanas na educação, olhar para a educação na esperança de dela ser mudada pela tecnologia é a mesma coisa de, sei lá, você aqui, a gente tem que construir um armário para a cozinha. E aí a gente tem lá um desenho, um manual de instruções e a gente tem as ferramentas. Só que ao longo do trajeto a gente percebe que a gente não precisa mais de um armário para cozinha. Na verdade, a gente precisa de um rack para colocar a TV. E aí a gente vai mudar o quê? A gente vai mudar o martelo, o prego, o alicate e a chave de fenda? Ou a gente vai voltar lá no manual de instruções, no desenho original e tentar entender o que a gente quer ali? Então, o movimento da educação está muito em olhar para a ferramenta e métodos que continuam replicando uma mesma educação do século XIX. Sim. Então, a gente precisa... O marco ele vem meio como que um respiro de olhar e falar, olha, a transformação da educação ela está um passo antes do uso da tecnologia. E acho que vale deixar claro que a Microsoft não está se propondo a versar ou criar, filosofar sobre a transformação da tecnologia. Certo. A gente recomenda um pensador sobre, que acho que a gente vai falar mais um pouquinho. A gente está focado na criação de ferramentas, de tecnologia. E eu não excluo a importância delas. Mas a transformação da educação ela vem da gente repensar as relações humanas que a gente quer para a educação. Que pessoas a gente quer formar para a sociedade? Que sociedade que a gente quer? Que sociedade que a gente espera? Acho que a gente vem vivendo uma visão muito funcionalista da educação. A gente relaciona a educação com, poxa, tem um gap no mercado de trabalho. Mas a educação está aí só para formar mão de obra? A educação é para formar pessoas. Né? Se a gente pegar numa perspectiva de direitos humanos, da Unesco, né, sem falar da Constituição brasileira até, a escola, a educação é um lugar para formar pessoas para viver em sociedade, pensar de maneira colaborativa, pensar em desenvolver seus sentimentos, pensar em desenvolver sua vida como um todo. E a vida não é só trabalho, a vida também tem outras perspectivas. Então acho que a educação ela é algo extremamente complexo para ela ser mudada somente pela tecnologia. E, na verdade, ela não é mudada pela tecnologia, ela é transformada pelas relações que a gente quer. As tecnologias elas vão empoderar essas relações humanas que a gente está pensando.
Então o marco ele vem num desenho de tentar organizar um pouco isso. Então e por que ele vem? Porque a gente tem recebido muitas demandas de instituições chegando na gente e pedindo: o que você tem sobre inteligência artificial? Eu posso pegar e apresentar o portfólio incrível da Microsoft sobre inteligência artificial. Mas a primeira pergunta que eu faço é: o que você quer com inteligência artificial? Antes de eu falar o que tem. Porque senão é a mesma coisa da gente ir no supermercado com fome. A gente vai querer adquirir tudo ali. Exatamente. Então, eu acho que o marco pedagógico ele traz essa perspectiva mesmo, de organizar um pouco, de fazer um desenho que organizar, olha, se você está procurando a transformação, primeiro me fala que transformação que você quer. Que aí a gente pode entender qual tecnologia vai poder suportar essa transformação, que são as relações humanas que você quer para dentro da sua instituição. Para poder impulsionar e facilitar essas relações, né? Porque, Sim, realmente, a ferramenta por si só é inútil se você não souber como utilizá-la. Ou se não for inútil, muito limitada, né? A gente não vai conseguir atingir o potencial que ela pode nos oferecer se a gente não tiver uma estratégia, um conhecimento melhor em relação àquela ferramenta. E eu queria falar logo no começo, perguntar se está acessível esse marco pedagógico, quem está nos escutando consegue baixar, ter acesso, de qual forma? Esse marco pedagógico está sendo finalizado agora, né? Então foi um trabalho, foi meio que o que a gente chamou de um extra mile aí, de algumas pessoas da América Latina. Então teve eu aqui no Brasil que comecei a me dedicar, impulsionado aí pela Mariana Maggio, né? Que é a nossa diretora aí de sucesso do cliente também, uma pedagoga, uma pessoa da educação também, muito encantada por todos esses processos que bancou moralmente e financeiramente a nossa ideia. Então um abraço para a Maggio, com certeza ela vai estar ouvindo. O Ediel Cortez, a Mariana Mendes também, do México. Então Mariana Maggio da Argentina, Ediel Cortez e Mariana Mendes do México. Mas também com vários insights de pessoas que vivem a educação da América Latina, a educação Microsoft América Latina, né? Então a gente tem uma reunião toda sexta-feira que a gente se reúne e a gente começou a captar. Poxa, a gente tem vivências semelhantes, a gente tem problemas semelhantes também com instituições. Peraí, vamos dar um respiro, vamos organizar esse desenho aqui para que a gente consiga fazer um marco mesmo. E não é um marco no sentido de a gente não está reinventando a roda na educação, não. A gente só está propondo um desenho de falar, ó, gente, calma aí, vamos respirar, vamos entender que parte que a gente está. A gente não está falando de transformação aqui, a gente está falando de ferramenta que vai dar um suporte nas relações humanas que você quer. Então, acho que ela vem meio nessa ânsia, nessa ideia dessas vivências que estavam acontecendo na América Latina. Microsoft, né? É uma organização, né? Vamos dar vamos colocar as coisas nas caixas, aqui jogar o que não faz sentido fora. Exatamente. Mas onde a gente pode encontrar esse marco pedagógico? Eu posso fazer um download no site da Microsoft? Em janeiro, acredito eu, vai ser lançado esse marco pedagógico e a gente vai deixar disponível no blog de educação, provavelmente. Não sei os canais ainda, mas fiquem ligados nas mídias aí da Microsoft Educação, Microsoft Brasil. Colocaremos o link aqui também, provavelmente. Exatamente. E vai sair em inglês, espanhol, português Brasil. Então vai fazer parte, na verdade, do Plano de Ação Global de Educação da Microsoft. Então acho que é um documento que inevitavelmente vai acabar chegando nas instituições e vai estar disponível aí no site da Microsoft também. Maravilha. E a gente está falando de tecnologia na América Latina, não tem como a gente não ser barrado quase, né, para uma realidade de muita falta de infraestrutura básica. Uhum. Eu tenho um dado aqui que eu achei muito interessante, porque mostra que não tem só a ver com a rede pública. A TIC Educação fez uma pesquisa ano passado com educadores de todo o país e mostrou que a baixa velocidade de conexão à internet das escolas é um fator que dificulta muito para 69% dos docentes entrevistados e um pouco para 22%. Só 6% disseram que essa condição não dificulta nada e 2% que na escola em que lecionam isso não acontece. Ou seja, a gente tem muito mais escola particular do que essa porcentagem, então mostra que realmente é uma coisa muito difundida no país todo. E ainda assim, 91% dos entrevistados disseram que a escola em que atuam ofereceu aulas e atividades na modalidade híbrida durante esse ano, 2021. Imagino que ainda mais em 2022. Então, mesmo com dificuldades, ainda quer seguir esse caminho, ainda aposta nesse caminho, né? Como que vocês encararam essa realidade? Quais caminhos vocês encontraram, sabendo que a conexão ao Wi-Fi ainda é uma dificuldade, ou acesso a computadores para os alunos aprenderem também? Muitas vezes não tem um número suficiente, por aí vai. Eu acho que é lidar com a realidade contextualizada
acho que são os ônus e bônus de se trabalhar com uma educação com visão global, assim. Então, muitas coisas que vêm da Microsoft, corporação dos Estados Unidos, a gente olha e fala, a gente tem que tropicalizar, tem que trazer para nossa realidade. Porque a realidade continental é totalmente diferente. E eu digo mais até, educação é feita por vivências. O que funciona em algo aqui na capital, talvez não vai funcionar em Santo André, aqui do lado, que não vai funcionar em Recife, que não vai funcionar em Manaus. Então, a educação ela é muito tangibilizada por vivências. E aí a gente precisa trazer um olhar contextualizado, local. E essa é uma das dificuldades. Infraestrutura básica. Né? Eu não gosto muito da lógica de que a pandemia acelerou algo. Eu acho que a única coisa que a pandemia conseguiu dar um gás foi numa estruturação mínima para se utilizar a tecnologia digital. Certo. Isso de fato aconteceu. A gente teve uma movimentação do setor público e privado para se estabelecer uma estrutura mínima. Mas ainda é uma estrutura difícil, deficitária, que muita gente ainda não consegue acessar com total qualidade. E o marco pedagógico, ele traz uma característica interessante, que é olhar o que você tem disponível em mãos. Legal. Então a gente não parte de um princípio que você vive num mundo utópico, com tudo à disposição, com porque 6G ninguém vai... rodando. A gente não parte desse princípio. Legal. A gente parte de um princípio de quais interações humanas você consegue ter na sua escola. Você consegue ter uma interação síncrona presencial, essas pessoas no espaço físico? Consigo. Você consegue ter uma interação síncrona remota? Consigo, mas a minha banda não permite que os alunos abram a câmera. Beleza, mas você consegue uma interação. Você consegue uma interação assíncrona? Se você não consegue fazer uma interação, uma reunião, uma videoconferência, você consegue pelo menos subir lá no seu Drive, ou subir no SharePoint, ou numa equipe do Teams as suas atividades? Se você consegue, beleza. Então você está explorando diversidades de interação dentro das dimensões que você tem em mãos. A partir disso, você entende quais relações você quer, e aí você vai pensar, poxa, que metodologias eu vou utilizar com base nas relações que eu tenho? Que tecnologias mais eu posso utilizar para apoiar essas relações e essas possibilidades de interação que eu tenho na minha instituição? Então, acho que o marco ele vem para isso. Para tentar abarcar uma realidade, a gente não parte do que a escola tem. A gente parte de quais interações humanas é possível a gente ter naquele ambiente. Perfeito. E também e aí eu pergunto, não sei se seria assim ou não, mas eu imagino que depois da pandemia talvez teve até mais coisas presenciais, Sim. porque isso ficou mais valorizado e muita gente percebeu da dificuldade que é dar e ter. Eu tive aula online e assim foi um sufoco. E eu pensei sobre isso, eu sou uma adulta fazendo algo que eu quero muito, assim, que eu estou pagando, e ainda assim era muito difícil. Porque é realmente isso, a relação humana passa por uma barreira nesse sentido, né? É mais uma coisa que dificulta essa conexão que a gente tem presencialmente. Então imagina as crianças que estão lá achando um saco aquela aula. Eu espero que não, mas muitas vezes, né? É uma obrigação e não tem essa tensão. E a internet ou o computador normalmente já é vinculado a um lazer, uma distração. Então tem essa dicotomia acontecendo, Exato. né? E acho que tem vários recortes que a gente pode dar aí, pensando no comportamento humano, né? Vamos pensar, por exemplo, crianças num processo de alfabetização. Imagina as crianças que foram alfabetizadas remotamente. Nossa. A alfabetização é um processo extremamente complexo, que você pode lançar mão de várias metodologias. Mas remotamente é um desafio tremendo fazer isso. E a Mariana Maggio, ela tem uma frase que ela colocou no marco, mas ela quer tirar, mas eu insisti que fique, que ela fala, baseada no Edgar Morin, que é um sociólogo francês, radicado na Argentina. Ela colocou, a educação não é híbrida, híbridos somos nós. Nós somos híbridos há muito tempo. Desde que o smartphone, o celular caiu no nosso bolso, está na nossa mão, nós somos híbridos. A questão é, o que a gente está fazendo com essa hibridez? É difícil, por exemplo, eu cobrar de um jovem, eu vi isso muito em relações próximas, mas em debates de educação e tecnologia também, de pais e especialistas falando, poxa, o tempo de tela. Só que a gente está falando do tempo de tela, contabilizando o tempo que o aluno está em aula, e depois do entretenimento dele, ele vai para a tela também, porque ele quer ter um entretenimento também na tela. Sim. Ele passou o dia inteiro tendo aula, ele quer assistir a série, ele quer jogar um videogame, ele quer conversar com os amigos, ele quer se entreter com aquela tecnologia que ele tem. E a gente entra nessa discussão muito complexa, né? Que, poxa, qual que é o tempo ideal de tela? Como que eu uso a tecnologia? E o papel se inverteu, né? Então a gente voltou para o presencial, a gente fala assim, tá, mas como é que eu uso a tecnologia no presencial agora?
E aí eu acho que é um loop, a gente volta. A gente volta. Quais relações humanas você quer? Como que essa tecnologia vai potencializar as relações humanas que você quer na sua sala, na sua instituição? Então, é um desafio. A gente aqui, de maneira nenhuma, pensa que é algo, coloca como algo simplista, assim. Realmente é um desafio, porque pessoas são desafiadoras, o ser humano é complexo e o ser humano ele é regional, cada contexto dita uma Isso também. vivência, um comportamento, né, um tipo de atitude, né? Então nós somos, trazendo um pouco para a biologia, nós somos biologicamente culturais, né? E nós somos guiados pela nossa cultura. Então alguns jovens têm mais tempo, gostam de ficar mais tempo em tela em algumas regiões, para outras não. Então como que a gente trabalha com isso? De novo, é entender as relações que a gente tem, que a gente quer, e aí como que a tecnologia vai impulsionar essas relações. Maravilha. E assim, só para ilustrar um pouco mais, que tecnologias a gente está falando que fazem mais sentido hoje? Já que a gente Uhum, entende que aulas pelo Teams, por exemplo, é realmente quando é muito necessário, né? Como foi na uhum. pandemia, e a gente percebeu que não é o que funciona mais. Então, o que ajuda hoje na educação, nas salas de aula, de diferentes cenários? Quais são as tecnologias que você até mencionou, né? Que procuram por inteligência artificial. Uhum. Mas como que isso é aplicado exatamente, assim? Eu acho muito interessante, sei lá, vou tentar para sair um pouco do lúdico e falar, pô, que relação você quer? Perpassa por isso. Mas vamos supor que a instituição ela quer trabalhar mais a autonomia dos alunos. E para isso ela vai deixar que os alunos pensem nos projetos que eles querem executar por meio de um roteiro, eles vão se reunir em grupo. Tá, eu tenho esse cenário. O que eu posso utilizar? Poxa, eu posso utilizar o mecanismo de pesquisa do Edge ali, posso utilizar a seção de coleções do navegador para colecionar tudo que eu estou pesquisando. Junto tudo isso no meu OneDrive, compartilho num grupo com meus amigos que vai utilizar o SharePoint e o Teams. Se eu trabalhar numa perspectiva de desenvolvimento de projeto, eu posso lá usar o diamante duplo. Em cada etapa do diamante duplo, que é aquele desenho de design, né, para eu trabalhar projeto, eu vou ter lá primeiro bate-papo, depois pontos de convergência. Para cada uma dessas etapas eu posso usar uma ferramenta. Para bate-papo, por exemplo, eu não preciso fazer um bate-papo presencial. Posso estar com 2 amigos e os outros 3 do grupo em outro lugar, eu faço uma chamada pelo Teams ali, usando o celular mesmo, e a gente troca. Ou posso montar um grupo de chat entre a gente e a gente vai colocando referências ali. Poxa, a gente precisa prototipar. Lá, se eu tenho acesso, posso prototipar no Minecraft, por exemplo, que é Uhum. um mundo virtual que eu consigo simular serviços, produtos. Ou posso prototipar, vai ser um jogo. Eu tenho lá o Make Code Arcade, que é gratuito, posso aprender a programar e prototipar alguma solução que eu estou desenvolvendo. Então, vai depender muito da. Percebe? Começa lá da Sim, proposta. Eu quero desenvolver total. autonomia. Vou trabalhar por projeto. E aí, beleza. Como que eu vou trabalhar por projeto? Vou usar essa e essa metodologia. E aí, elencando isso, eu falo, bom, então para isso aqui eu vou usar essa tecnologia. Para isso Certo. aqui, para prototipar, eu vou usar o Minecraft. Para comunicar, eu vou usar o Teams. Para guardar arquivo, eu vou utilizar o SharePoint. Para fazer anotações, eu vou utilizar o OneNote. Para fazer um portfólio digital, eu vou usar o Sway. Então, vai depender muito mesmo da estratégia que você está utilizando para elencar tecnologias. Claro. Te escutando me faz pensar que algumas coisas que você diz talvez já façam parte da realidade dos alunos e não façam parte da realidade dos professores. Parece que em alguns casos é mais desafiador para quem educa do Uhum, que para o aluno. Então talvez seja assim uma questão também de se aproximar dessa realidade, né? sim. E isso também conecta com um dado que eu tenho aqui, dessa mesma, da mesma pesquisa que eu mencionei anteriormente, da TIC Educação 2021, que ela diz que 59% dos educadores entrevistados declarou o seu conhecimento técnico em tecnologia como intermediário, 28% como básico e só 13% como avançado. Uhum, E além disso, 65% afirmou que não participou de nenhuma formação continuada sobre o uso de tecnologias digitais em atividades de ensino e aprendizagem no último ano em que responderam à pesquisa. uhum. Então, a gente está falando, assim, de querer usar mais tecnologia nas aulas, porque também conversa mais com os alunos do que com o mundo que existe hoje, né? Mas grande parte dos educadores não estão preparados para isso, né? Uhum. Quais seriam os caminhos, qual é o cenário, especificamente no Brasil, para uma melhora dessa cena? Eu acho que são várias ações que podem acontecer paralelamente. Esse dado eu não vejo com
tantos olhares ruins, assim. Uhum. Né? É normal você ter pessoas que não estão seguras com uma tecnologia que emergiu tão rapidamente. O uso de tecnologia digital, a gente teve que utilizar em muito pouco tempo. Então é natural que as pessoas não se sintam seguras e preparadas. Ao mesmo tempo disso, né, a gente, claro, tem que trabalhar a formação continuada do professor. Tem que ter um espaço para que o professor se forme, para que o professor se letre não só em ferramentas, mas também em filosofias. Né? Então, o professor ter a oportunidade, ter a liberdade de escolher qual estratégia, qual abordagem ele vai utilizar, com base em qual filosofia, com base no plano pedagógico da escola, enfim. O professor poder ter um tempo para construir isso é importante. Mas pensando na situação real de agora, poxa, meu aluno sabe mais do que eu acho que é uma oportunidade a ser aproveitada. Se seu aluno sabe mais que você, coloca ele para dar aula dessa ferramenta para os outros. Né? Isso acontece muito, a gente tem muitos relatos disso com Minecraft. Muitos Imagino. professores não jogam videogame, mas faz parte da realidade ali total dos alunos. Muitos alunos estão ali todo dia jogando Minecraft. Poxa, como que eu utilizo essa potencialidade desse aluno para trazer ele para esse processo? Né? A gente fala muito colocar o aluno no centro do processo, particularmente eu discordo um pouco disso com as literaturas novas e com as vivências novas que a gente tem. Não existe só o aluno dentro da sala. Eu acho que o processo ele tem que estar focado nas relações. É o professor ter a sensibilidade da potencialidade dos alunos, como que ele pode integrar isso dentro do processo que ele está trabalhando ali dentro da sala de aula dele. Então, se ele tem alguma deficiência, e todo mundo vai ter, acho que a gente tem que ter essa consciência de incompletude, a gente nunca vai estar totalmente formado, completo no que a gente está executando. Então, essa mentalidade, fazer com que o professor busque mais, mas que também ele tenha tempo, não dá para só colocar no professor isso, mas também com que ele olhe com um olhar sensível para o aluno e fala, poxa, esse aluno tem esse conhecimento, vamos trazer esse conhecimento para dentro desse processo, vamos compartilhar com os outros alunos, vamos trabalhar colaborativamente. Porque senão a gente começa a ter termos que se esvaziam. Né? Um desses termos acho que é isso, assim, o aluno no centro do processo. Então, o que você quer dizer com isso? Com o aluno no centro do processo? Ele está tendo liberdade para tomar decisões? Eu quero trabalhar a autonomia do aluno. Você está realmente trabalhando a autonomia do aluno? Ou você está dando um projeto para ele executar? Então, acho que começam a emergir esses questionamentos. E o professor, acho que ter essa sensibilidade para explorar essas deficiências, esses questionamentos, é de suma importância nesse processo. Eu encerrei agora um semestre, né, de estudos e minha professora falou que quem mais aprende é o professor, ela disse quando ela encerrou. Eu imagino que, realmente, para quem vai ensinar para uma turma alguma coisa, é muita preparação, você tem que estar muito poroso, muito aberto, né, para que tenha uma troca. Porque se você chegar fechado ou com foco total no aluno e não em você também, alguma coisa vai dar errado, é porque é uma via de mão dupla, não tem como ser diferente, né? É uma perspectiva freiriana total, né? A gente não começou a falar dele ainda, mas é inevitável, assim. Eu tô na educação, né? Muita gente fala, poxa, você tá na educação, acho que é muito interessante ter a perspectiva de mudar a vida das pessoas. Eu acho que eu não mudo a vida das pessoas, acho que os meus alunos mais mudaram a minha vida do que eu mudei a vida deles. Eu fui passageiro para muitos, claro que dei ouvidos, conversei, incentivei, mas num curto período de tempo. Mas acho que meus alunos muito mais me marcaram do que eu marquei eles. Acho que meus alunos me ajudaram a me construir uma pessoa melhor do que eu ajudei eles. Então, acho que esse processo na educação, essa percepção, essa sensibilidade é extremamente importante. A gente está aberto. A gente não vai saber tudo. E a gente está vivendo cada vez mais um tempo de acesso à informação. E isso é cada vez mais uma realidade em sala de aula. A gente não vai saber jogar um jogo do aluno. E é importante que a gente não faça juízo de valores, que a gente dê ouvido. Pô, muitas vezes o videogame, tem um dado muito interessante que saiu recentemente, o videogame, o jogo, é algo que tem sido uma válvula de escape para muita gente em depressão. Então, se eu crio um juízo de valores para um aluno que está passando por um processo difícil, olha o quanto eu estou influenciando na vida dele. Então, se eu estou aberto a ouvir, pô, me mostra sobre o seu jogo, me fala um pouco. Ou me fala um pouco sobre, sei lá, seu influencer do TikTok ou de qualquer outro canal que você gosta, né? Conversa comigo, tenta entender a realidade do aluno, acho que esse é o contexto mais importante de ser utilizado. Você mencionou a visão freiriana agora, né? O Paulo Freire foi uma filosofia utilizada no marco pedagógico, né? Queria que você contasse um pouco qual foi o motivo dessa escolha, desse conceito filosófico,
E também, por que que ela foi, por que foi essa escolha? Porque o Paulo Freire é um educador muito conhecido, né, muito famoso internacionalmente, Uhum, mas que ultimamente no Brasil virou uhum, um nome que gerou muitas contradições, né, que divide uhum. muitas opiniões. Eu queria saber um pouco mais sobre esse conceito do marco pedagógico. Eu acho que quando a gente pensa em educação, a gente tem que partir de uma perspectiva científica. Por mais que seja difícil medir algumas coisas na educação, né? E a gente perpassa muitas vezes por reflexão sobre a vida, o que que é sucesso? Sucesso pode ser diferente para você do que é para mim, Com né? certeza. O que que é atingir algum status? Às vezes eu tô feliz com o que eu tô fazendo e às vezes você quer mais, quer ter mais coisas e tudo bem, são visões diferentes. Então são coisas difíceis de se medir. Mas algo que a gente pode olhar para a educação é o que a gente tem desenvolvido, né? É o que a gente tem de relato histórico. Acho que a história é um dado muito importante. E quando a gente olha para o Paulo Freire, né, a gente destacou Paulo Freire, mas tem uma série de pensadores e filósofos da educação da América Latina que a gente se debruçou sobre para pensar isso. A gente destaca Paulo Freire por quê? Primeiro, Paulo Freire, porque é um conterrâneo nosso e alguém e é um pesquisador relevante em todas as universidades do mundo. Né? Eu tive a oportunidade de ir em Colômbia, em Nova York, tem um andar da biblioteca só para Paulo Freire. Então, é um fenômeno, é uma filosofia que transcende os processos de educação. Ele traz mesmo a vida para a educação. Ele traz eu considerar o contexto do indivíduo para aqui, para dentro da educação. A gente destaca aqui a pedagogia do oprimido, pensando justamente nessa América Latina desigual que a gente vive, que a gente começou falando das infraestruturas, né? Exato. Então, poxa, como que a gente consegue entender esse indivíduo e inserir ele na sociedade? E a tecnologia pode ter um papel importante nisso. Né? Paulo Freire, numa das suas cartas que perguntam para ele sobre tecnologia, e ele faz 3 questionamentos que me marcam muito e eu sempre questiono isso, assim. Tá, tecnologia. Para quê, para quem e contra quem? E é contra quem no sentido de quais adversidades você quer superar na sua vida com o uso dessa ferramenta. Hum. Então, eu acho que mais importante, tão importante na verdade quanto inovar, que é uma palavra que sempre aparece na educação e tecnologia, inovação, é também democratizar. Então a inovação ela só vai fazer sentido e ter impacto quando ela for democratizada. Então Paulo Freire traz isso muito numa visão da inserção dos indivíduos no social, do contexto e da cultura deles, e a tecnologia é mais uma ferramenta que está na nossa cultura. Então como que a gente usa ela para trazer o indivíduo para essa perspectiva de inserção social? Formando o indivíduo que tenha pensamento crítico, que saiba olhar ao redor e saiba questionar injustiças sociais, que saiba olhar ao redor e entender, ter faculdades mentais para criar um plano para atingir os sonhos dele, e sem criar juízo de valor em sonhos, em planos, em vontades. Eu tive um aluno, vou trazer um exemplo mais próximo, eu tive um aluno, eu dei aula para ele no Instituto Social, era contraturno de escola. Eu tava com 17 anos, aquele período, né? Ai, que faculdade você vai fazer? Parece que você tem que decidir sua vida aos Com 17 17 anos, é uma Exato. loucura. E aí ele me chamou para uma conversa e falou, professor, eu quero conversar contigo. Eu não quero fazer faculdade. Né? Eu quero ser músico. Ele era um poeta, ele é poeta, escrevia muito bem. Eu quero fazer rap, trap, fazer parte da cultura hip hop como um artista. Eu falei, olha, eu não vou fazer uma fala romantizada para você. Você sabe que a vida bate forte. As pessoas te julgam pela cor que você tem, de onde você é. Você tem um plano para alcançar isso? Você consegue visualizar como que você vai se tornar esse artista? Você sabe que você vai precisar de dinheiro para contratar um produtor, para alugar um estúdio, para alguém fazer uma batida para você? Você tem consciência disso? Ele falou, não só tenho consciência, mas já consegui um emprego. Eu fiz um cálculo aqui que se eu juntar dinheiro de um ano desse emprego, eu já consigo alugar um estúdio e lançar meu primeiro EP, meu primeiro álbum aqui. Agilizado ele. Cara, assim, é isso que eu quero ver, assim, sabe? Pra mim não importa se ele tá indo pra Harvard ou se ele tá perseguindo o sonho dele de ser um músico. Mas se ele tem clareza, se ele tem autonomia, se ele tem pensamento crítico para entender o que ele precisa para alcançar um sonho dele, para mim educação é isso.
muito mais do que ele assumir um papel no mundo do trabalho ou que ele se torne alguma profissão que é almejada socialmente. A pergunta que eu fiz para ele me mandou mensagem há pouco tempo, falou: pô, professor, consegui, só que em vez de pagar pagar o aluguel no estúdio, eu montei o meu estúdio, fui Olha comprando só, minhas coisas, incrível. juntei com 2 amigos, a gente tá lançando um EPzinho aqui, um álbum aqui. Autonomia total. Autonomia total. Então, e a única coisa que eu perguntei pra ele foi: pô, você tá feliz com isso? Pô, tô muito feliz. Falei: pô, então é isso. Então o que a gente precisa fazer para que o indivíduo construa essa autonomia de buscar seu próprio sonho? E eu acho que é algo que vem no slogan da Microsoft Educação, né? Empoderar todos os alunos, Exato. educadores do planeta a alcançarem mais. Alcançarem mais é alcançar os seus sonhos. Sim. E eu vejo também a importância de escolher, como você disse, um conterrâneo, né? Como você também falou em outro momento, a educação é regional. Então a gente também tem uma tendência histórica a trazer teorias de outros continentes, com outras realidades, e tentar, a gente até hoje vive nosso formato de sala de aula e tudo mais, Sim. vem disso, né? Tentar fazer caber num país, num estado, numa cidade pequena, que nada tem a ver com a realidade que aquela teoria foi criada. Então, achei muito interessante que os pensadoras escolhidos foram pessoas da América Latina, que conhecem essa realidade, as dificuldades, a personalidade dessas pessoas. Tudo isso vai determinar muito como que a educação vai ser aplicada e ter sucesso. A gente acabou destacando Paulo Freire justamente pela complexidade dessa proposta dele de abarcar realidades e contextos e como trabalhar com isso, mas existe toda uma construção histórica antes de Paulo Freire da nossa identidade latino-americana. Eu não vou nem me arriscar em falar sobre a identidade latino-americana, porque daria aí um ano de antropologia, então não vou nem me arriscar para os antropólogos não ficarem chateados comigo. Mas é uma construção histórica, né? E eu gostaria de citar alguns nomes aqui que eu elenquei que me influenciam muito como educador e influenciaram muito nesse marco. Eu fiz uma colinha Anotem aqui, aí, pessoal. Fiz uma colinha rápida aqui, mas vamos lá. E aí são todos educadores, são todos pensadores aí da América Latina. Então, Simon Rodrigues, venezuelano, Maria Luísa Dolls, uma cubana, que foi uma das precursoras em pensar educação para mulheres também. Então, como inserir a mulher na produção de conhecimento. Junto dela, a brasileira Nízia Floresta, quase contemporâneas, pensando na inserção da mulher mesmo na produção do conhecimento científico. Isso eu tô falando 1815, tá? A gente fala disso hoje, mas tem pessoas pensando nisso em 1815. Lélia Gonzalez, Angela Davis já fala muito dela. Então, a gente olha muito para fora procurando referências. A gente tem referências aqui, latino-americanas. Ela, inclusive, falou isso, né, Angela Davis? Ela veio pro Brasil e falou: vocês ficam querendo ler a gente aqui de Nova York e tudo mais, e a gente quer ler, vocês têm Lélia Gonzalez aí, né? Ela leiam mais ela do que nós, porque ela tá falando a língua de vocês. Totalmente. Acho que ela tá trazendo realidade nossa, né? E ela contribui muito para uma educação do feminismo negro, né? De entender a inserção da mulher negra na produção de conhecimento, na educação, enfim, no espaço dela na sociedade, né? E aí tem Orlando Falsborda, colombiano, Maturana, que é um pesquisador especificamente que me encanta, porque ele traz a troca entre o ser humano como algo que faz parte da nossa vida, né? A troca, a emergência de novos conhecimentos é algo que é natural, que é biológico, que é nosso. Então, acho que essa perspectiva é muito interessante se trabalhar. Muito. E pessoas que não necessariamente estão na educação, mas que trouxeram uma ótica de identidade. Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Eduardo Galeano. Então, são pessoas que exploraram quem nós somos como latino-americanos, como brasileiros, uruguaios, colombianos, argentinos, chilenos, enfim, como todos os países da América Latina. Isso faz parte da nossa história, da nossa vida, e se educação é vida, não tem como a gente ignorar esse contexto histórico. Então são pessoas que pensaram na educação popular. E eu estou colocando aqui intelectuais, mas eu levo para a cultura. Com certeza. Por muito tempo, a educação como um direito, ela não era um direito, né? A educação era para poucos. Quem segurou a onda de transmitir informação, de transmitir riqueza da vida foi a cultura. Né? Sambistas que eram perseguidos, eu gosto muito de samba, mas se a gente vai para a cultura hip hop, se a gente vai para o repente no Nordeste,
Então, é uma transmissão de conhecimento efusiva, natural, orgânica. Isso é educação também. Educação não é só na sala de aula, nas Totalmente. instituições. Nossa, totalmente. Recentemente eu conheci algumas rodas de jongo aqui em São Paulo, Sim. né? E é muito interessante como tem tudo a ver com a educação, porque tem códigos ali, como você vai chegar no dia que aquela celebração acontece, Uhum. quem é a pessoa que está comandando aquela festa. E aí eles cantam as músicas e você aprende escutando e repetindo, não tem uma letra necessariamente para você ler. Então isso já é um processo de educação diferente, vivo, e que depende totalmente do encontro presencial. Então já é uma outra metodologia de educação, digamos assim. Totalmente. E para continuar, tem que ter os encontros. Então não é como se eu registrasse num livro e pronto, tá salvo para sempre. Não. Sim. Aquilo tem que continuar existindo para que possa passar para outras pessoas. E é uma cultura que é ensinada mesmo. Sim, o ser humano é um ser colaborativo, social, né? E a cultura é algo que nos une, né? A arte é algo que nos une. Então, se você tem pessoas com o mesmo propósito, Darcy Ribeiro faz um paralelo interessante da escola de samba. A gente está tentando procurar modelo de escola, a gente tem uma escola de samba em cada bairro no Brasil. Vamos olhar para a escola de samba. Por que as pessoas se reúnem com tanta paixão e propósito naquele local? Alguma coisa acontece ali. Sim, funciona. E por que tem gente invadindo da escola? Então, o que falta ali, né? Acho que talvez falta um olhar de identidade, de propósito, né? De como que a gente pode trabalhar educação como um todo, como que a gente traz a comunidade para dentro da escola. Então, tudo isso, esses pensadores trazem como parte da nossa identidade. A gente destaca aqui Paulo Freire, mas Paulo Freire é uma construção de vários pensadores latinos-americanos e que eu acho que a gente tem que trazer. É algo que a gente decidiu na América Latina fazer, mas que as pessoas olham e falam, poxa, isso aqui faz muito sentido, né? Vamos espalhar essa mensagem aí. E, de novo, a gente não está inventando nada, tá, gente? A gente só está citando quem fez, assim. A gente não tem pretensão nenhuma de falar que isso aqui é algo novo, mas a gente está tentando jogar a luz, trazer um holofote aí de uma maneira mais popular para pensadores que já construíram muita coisa na educação. Maravilha. E de forma prática, então, o professor ou a professora vai pegar esse marco pedagógico, ele vai ter mais inspiração, né, porque ele vai conseguir vislumbrar mais caminhos, e na prática tem, assim, mais algum direcionamento que você possa dar? Assim, eu tenho esse mapa em mãos, entendi e tal, como que eu aplico isso no meu dia a dia? Esse marco ele tem uma estrutura que a gente começa com o embasamento teórico dele, então a gente vai falar um pouco disso, aí traz um pouco de Paulo Freire, traz um desenho lá das dimensões de interações e tudo mais, e a gente traz exemplos práticos. Então, por exemplo, eu tenho uma interação aqui que eu quero trabalhar a autonomia dos alunos, então eu vou escolher aqui aprendizagem baseada em projeto. E a gente elenca na aprendizagem baseada em projeto o que você consegue trabalhar online, offline e com quais ferramentas. Então a gente traz o exemplo de um rol de exemplo de metodologias modernas que a gente nomeou, né? Metodologias clássicas e modernas, e aí sem juízo de valor, tá? Acho que cada metodologia cabe dependendo de cada abordagem que você quer ter. Uma aula expositiva pode fazer muito sentido se você está tratando de um assunto muito específico. Então, uma aula expositiva com uma roda de conversa, ainda você pode mudar uma educação de um local com isso. Sim. Né? Então, sem fazer juízo de valor, a gente separa em metodologias clássicas e modernas, mas aí qual metodologia eu vou usar com o que eu quero trabalhar? E a gente traz exemplos de instituições reais mesmo, universidades, escolas. Até o momento a gente está com exemplos de outros países da América Latina. Eu não fiz ainda, estou devendo, vou pagar, Mariana Maggio, mas eu trazer alguns exemplos de instituições brasileiras também, sobre cada uma. E aí a gente elenca algumas coisas. Como que eu trabalho criatividade? Como que eu trabalho pensamento computacional? Como que eu trabalho projetos? Como que eu trabalho... Enfim, qualquer uma dessas perspectivas que eu quero trabalhar de metodologias mais modernas, como que eu uso, quais ferramentas eu uso e em quais momentos eu posso usar, online e offline. Então a gente traz alguns exemplos para poder sustentar a teoria que a gente está trazendo. Em relação, a gente falou muito de educadores, né? Em relação a empresários, o marco pedagógico é interessante? Ele ajuda de alguma forma a ter novos caminhos de administração dos negócios? Totalmente. E eu lembro que quando a gente comecei a desenhar esse framework, eu já levava para algumas falas, alguns congressos e eventos.
Uma vez eu ouvi algo que me fez refletir muito. Falou, Fernando, você tá lendo muito Paulo Freire. Falei, mas faz total sentido a gente entender o que a gente quer para educação. Porque quando a gente entende o que a gente quer, a gente vai gastar o dinheiro de maneira mais assertiva. Porque, inevitavelmente, se a gente está falando de estruturação, de uso da tecnologia, que é algo que é uma realidade nossa, está todo mundo inserido nisso, a gente precisa ter uma estruturação e precisa ter preocupações quanto a isso. E se eu não sei o que eu quero, e aí eu vou citar alguém da ficção, Lewis Carroll, lá na Alice no País Sim, das adoro. Maravilhas, se eu não sei o caminho que eu quero seguir, qualquer caminho é caminho. Se eu não sei a tecnologia que eu quero usar, se eu não sei quais relações humanas eu quero sustentar, qualquer tecnologia é tecnologia. E aí a tecnologia ela vai passar, na verdade, a virar um problema e vai gerar mais gasto de dinheiro. Porque eu comprei uma tecnologia errada, que eu não sei utilizar, né, que está me trazendo mais problemas do que soluções. Então, se eu compro um martelo quando eu tenho que usar um serrote, eu não vou conseguir executar o que eu preciso ali, eu não vou conseguir suportar a relação que eu quero, a relação que vem aqui para mim. E muitas vezes as pessoas que, nas instituições, as pessoas que tomam as decisões, elas estão um pouco distante ali do chão da sala, né? Por tempo, por não atuar mais, não estou nem falando que nunca atuaram, mas por tempo, ou porque realmente são pessoas de negócio e precisam ter essas pessoas também. Mas o que a gente tem sugerido muito é, tá, você tomou essa decisão de implementar Big Data embarcado com inteligência artificial. Vamos trazer alguém no pedagógico para entender se isso faz sentido? Porque uma coisa é eu coletar dados. Agora, como que esses dados vão virar informações e se fazem sentido essa informação lá na ponta para o Aí que professor tá. é outra história. Então a gente tem sugerido muito entender o processo de transformação, entender a transformação que eu quero na educação, me faz eu gastar o dinheiro de maneira mais assertiva. Me faz eu gastar o dinheiro que eu tenho, isso para o setor público e privado, tá? Então a gente vê dos dois lados gastando muitas vezes muito dinheiro sem pensar na estrutura básica. Que eu acho que foi o que aconteceu na pandemia. A gente se estruturou de uma maneira para utilizar tecnologias digitais e não se preocupou, por exemplo, com segurança, com privacidade de dados, com exposição de dados das Por pessoas. isso que hoje é uma grande busca, né? Nas pesquisas mostram, muita gente procura por inovação, tecnologia, educação e segurança. Exatamente, eu acho que é um dos principais tópicos que se procuram hoje. Por quê? Porque a gente teve essa corrida para se estruturar e a gente se estruturou de maneira que desse para fazer alguma coisa. Só que agora é aquele respiro, né? Nesse respiro a gente fez um marco, nesse respiro as pessoas estão olhando agora e falam, pô, a gente precisa pensar na segurança. Eu estou colocando a segurança como um aspecto. A tecnologia pode trazer dados que vão trazer indicativos de como está a saúde mental do aluno muitas vezes, de como que está o desempenho desse aluno, seja qual for a minha métrica de desempenho. Tá? Então, eu acho que saber qual tecnologia eu preciso, isso é muito importante para o negócio, porque vai me fazer eu gastar um dinheiro, vai me fazer investir um dinheiro de uma maneira assertiva e de uma maneira que vai trazer retorno, não vai te trazer mais problemas que você vai ter que gastar mais dinheiro para resolver esses problemas. Conhecimento é tudo, né? Senão a tecnologia não consegue te ajudar. Ela não vai Exatamente. fazer tudo por nós, Não. ainda não, infelizmente. Exatamente. Ou felizmente, né? Porque é aí que tem as descobertas e as trocas que a gente falou hoje. Sim. E para fechar, eu queria saber, na sua visão, se você tem, assim, top 3 tecnologias que você acha que vão ser tendência nos próximos meses na educação. Será que eu dou uma de profeta aqui? Suas apostas. Não gosto muito de ser futurista, mas acho que se eu tivesse que apostar, eu vejo a inteligência artificial com muito bons olhos para vários aspectos da vivência humana. Só que é isso, é muito importante a gente pensar a ética de como que a gente quer utilizar essa inteligência artificial. Eu acho que para trabalhar dados, para transformar dados em informação, na verdade, eu acho que é uma ferramenta incrível, assim. Acho que pode traduzir muitas coisas para a gente que a gente tem dificuldade de ver na educação. Acho que os dados transformados em informação podem nos lançar novos olhares sobre a vivência dos alunos nas instituições. Então, acho que inteligência artificial, junto com coleta e modelos de dados, é uma. Vou colocar aqui, acho que realidade mista está um pouquinho distante ainda, a gente não tem nem hardware ainda direito para utilizar, a gente tem dificuldade também em modelagem 3D ainda, que o olhar humano consiga se acostumar ali com a frequência de captura e tudo mais.
né? Tem estudos que mostram que faz mal até você estar muito tempo no metaverso, porque o tempo de captura é diferente. Mas a realidade mista, né? Não só colocando metaverso, a realidade mista é algo que já tem acontecendo. Sim. Tem médicos já operando com HoloLens, né? Então ele coloca ali o gabarito da cirurgia e tá ali vendo o holograma, entendendo o que ele tem que fazer, como se fosse uma colinha ali, né? Então pensar, não sei, a gente tá aqui trabalhando com audiovisual, você pode estar com óculos e o teleprompter num holograma, em vez de estar estruturado em algum lugar. Sim. Isso impacta porque você pode trabalhar aprendizados que necessitam de uma experiência física sem necessariamente você ter essa experiência física. Então, como que eu trabalho o desenvolvimento de um cirurgião? Posso utilizar uma realidade mista com uma realidade virtual. Acho que é outra tecnologia que eu aposto bastante. E uma terceira tecnologia, eu acho que é uma tecnologia ancestral, que é a roda e a conversa. Ah, eu concordo. Eu acho que a roda e a conversa, ela pode... Acho que os maiores exemplos de transformação na educação se deram em roda e em conversa e de maneira democrática. Então, e a maneira democrática de verdade mesmo, né? Eu estou incluindo meus alunos na decisão da minha instituição, né? Eu tenho espaço para isso. A gente fala muito de autonomia, mas a gente constrói quase que uma árvore de projetos e joga na mão do aluno para fazer. Isso não é autonomia. Né? Autonomia é eu deixar com que o aluno trabalhe. Claro que para ele ter autonomia, ele precisa ter um hall de experiência, ele precisa ter oportunidade de experimentar. Né? Mas eu estou fazendo isso de maneira democrática. Né? As maiores experiências de transformação da escola, elas se dão pela roda, conversa e decisão democrática. Eu acho que isso é uma tecnologia ancestral de comunicação, de troca, e eu vou apostar ela por toda a minha vida curta nessa passagem aqui. Acho que o olho no olho ainda é a tecnologia mais avançada que a gente tem, Totalmente. Né? A mais potente também. Totalmente. Fernando, foi um prazer falar com você. Prazer Obrigada por estar aqui com a gente no Microsoft Brasil Podcast. Acho que esse papo renderia muitas horas, mas vamos ficar por aqui por hoje para poder reverberar isso que a gente trocou. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E tô aí para uma próxima, se quiserem. Obrigado. E também obrigada a vocês que nos acompanharam em mais esse episódio. Até a próxima.